Há mais de 3.000 anos, no meio de um deserto sem fim, havia uma tenda diferente de tudo que já foi construída. Não era um abrigo contra o calor, nem um simples ponto de descanso. Era um lugar onde, segundo os relatos, o próprio Deus descia para falar com os homens. Suas paredes eram de tecido bordado a ouro, cada móvel revestido em ouro puro, e cada detalhe, cada haste, cada cortina tinha uma posição exata, como se fosse um código. Mesmo assim, essa estrutura era desmontada e remontada centenas de vezes, acompanhando 2 milhões de pessoas em uma travessia de 40 anos. E aqui está o detalhe que intriga arqueólogos até hoje. Não existe nada parecido em nenhuma outra civilização antiga. Por que um povo nômade teria construído algo tão complexo? E por que o Criador escolheria uma tenda e não um palácio de pedra para revelar a sua presença? Mas existem 3 segredos sobre o tabernáculo que quase ninguém conhece. O primeiro está nas cores das cortinas. O segundo, no tamanho dos objetos escondidos lá dentro. O terceiro explica por que algumas pessoas morriam apenas por entrar no lugar errado. O tabernáculo não era apenas uma tenda religiosa, era uma residência portátil, uma fortaleza espiritual e talvez o maior mistério arquitetônico da antiguidade. 45 metros de comprimento, 22 metros de largura, quase 3 metros de altura nas paredes. Essas eram as dimensões do átrio do tabernáculo. Para você ter ideia do tamanho, é maior que uma quadra de basquete oficial. Êxodo 27:18 é bem específico. O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura de 50 côvados. Um côvado equivale a 45 centímetros. Façam as contas. Mas aqui está o que impressiona. Tudo isso era cercado por cortinas. Não eram paredes de pedra ou madeira. Eram tecidos pendurados em 60 colunas de bronze. 60 colunas. Cada uma com 2,7 metros de altura. Fincadas em bases de bronze que pesavam mais de 30 quilos cada. Êxodo 27:10 descreve: suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Prata nos detalhes, bronze na estrutura, e as cortinas eram de linho fino torcido, a fibra mais cara da época. Agora imaginem a cena. Você está caminhando pelo deserto e, de repente, vê essa estrutura gigante se erguendo na sua frente. Paredes brancas de linho brilhando ao sol, colunas de bronze polido refletindo luz. Mas tinha uma entrada só. Uma porta de 9 metros de largura no lado leste. Por que só uma entrada numa estrutura tão grande? Por que não facilitaram o acesso? A resposta está nas cores da cortina da porta. Êxodo 27:16. Lista: azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. 4 cores específicas. Não eram escolhas decorativas. Cada cor custava uma fortuna. Púrpura vinha de conchas do mar Mediterrâneo. Precisavam de milhares de conchas para atingir 1 metro de tecido. Carmesim vinha de insetos raros. Azul vinha de plantas específicas. Mas por que gastar tanto dinheiro numa porta? Por que não usar cores simples? Porque essas cores tinham significado. Representavam algo que quem entrava precisava entender antes de pisar lá dentro. E quando você passava por essa porta, cara, a primeira coisa que via era ainda mais impressionante. No centro do átrio, um altar de bronze de 2,2 metros de cada lado e 1,3 metros de altura. Êxodo 27:1 diz que era quadrado e oco. Oco por dentro, mas revestido de bronze por fora. Era ali que aconteciam os sacrifícios, todo dia, manhã e tarde, sem parar. O altar ficava numa posição específica, entre a porta e a tenda do tabernáculo propriamente dita. Ninguém chegava perto da casa de Deus sem passar primeiro pelo altar. Você não podia simplesmente entrar e sair. Tinha que oferecer alguma coisa. Tinha que reconhecer que não merecia estar ali. Atrás do altar ficava uma pia de bronze. Êxodo 30:18 explica que era para lavar. Os sacerdotes lavavam mãos e pés antes de entrar na tenda. Purificação obrigatória. Não era opcional. E só então você via a estrutura principal. A tenda do tabernáculo.
45 tábuas de madeira de acácia revestidas de ouro puro. Cada tábua com 4,5 metros de altura. Imaginem o reflexo do sol nessas paredes douradas, o brilho que dava para ver de longe. Mas o que realmente chamava a atenção eram as cortinas de cobertura. 4 camadas diferentes. A primeira, de linho bordado com querubins. A segunda, de pelos de cabras. A terceira, de peles de carneiros tingidas de vermelho. A quarta, de peles de texugo. Por que 4 camadas? Por que essa proteção toda? Porque lá dentro havia algo que não podia ser molhado pela chuva, queimado pelo sol ou danificado pelo vento. Algo tão valioso que justificava toda essa proteção elaborada. Algo que você só descobria quando entrava na primeira sala da tenda. Arão entrava numa sala onde nunca anoitecia. 7 lâmpadas queimavam continuamente, lançando sombras douradas nas paredes revestidas de metal precioso. Esta era a primeira divisão interna do tabernáculo. O lugar santo, um ambiente de 9 metros de comprimento por 4,5 de largura, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. As paredes eram tábuas de madeira de acácia cobertas com lâminas de ouro. Êxodo 26, 29 especifica: e cobrirás as tábuas de ouro. O reflexo das lâmpadas criava um ambiente dourado que nunca ficava na penumbra. Do lado esquerdo, ficava o objeto mais elaborado de toda a mobília sagrada, o candelabro de 7 braços. Êxodo 25, 31 ordena sua construção. Farás também um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal. Não era fundido, era batido, martelado de um único bloco de metal. Êxodo 25, 39 revela o peso. De um talento de ouro puro, o farás com todos estes utensílios, 34 quilos trabalhados à mão. Cada braço terminava numa lâmpada moldada como flor de amendoeira. Êxodo 25, 33 descreve os detalhes. Em um braço haverá 3 copos feitos como flores de amendoeira, com um botão e uma flor. 7 chamas alimentadas por azeite puro batido de oliveiras. Levítico 24, 2 estabelece o combustível. Azeite puro de oliveiras, batido para o candelabro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, sem interrupção. Durante décadas no deserto, do lado oposto, uma mesa também revestida de ouro sustentava 12 pães dispostos em 2 fileiras. Levítico 24, 6 explica a organização. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura diante do Senhor. 12 pães representando as 12 tribos, trocados a cada sábado, mas os anteriores permaneciam frescos, mesmo depois de uma semana, no calor do deserto. Os sacerdotes comiam esses pães sem problema algum. Levítico 24, 9 confirma: pertencerá a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar santo, porque coisa santíssima é para ele. Entre a mesa e o candelabro, um altar menor ocupava o centro da sala. Êxodo 31 determina sua função. Farás também um altar para queimar incenso. De madeira de acácia o farás, 45 centímetros de lado, revestido de ouro. 2 vezes por dia, Arão queimava incenso especial nesse altar. Êxodo 30, 34 lista os ingredientes. Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro. Uma mistura que só podia ser preparada para uso sagrado. Êxodo 30, 37 proíbe sua reprodução. Não fareis para vós outros segundo a sua composição. Coisa santa será para ti diante do Senhor. A fumaça subia direto para o teto, onde querubins bordados observavam cada movimento dos sacerdotes. Luz perpétua, pão que não estragava, incenso exclusivo, tudo funcionando em perfeita sincronia numa sala sem janelas, no meio do deserto. Mas por que tanta precisão? Porque cada detalhe era questão de obediência absoluta. Porque do outro lado da cortina do fundo acontecia algo que exigia preparação perfeita. O sumo sacerdote amarrava uma corda no próprio tornozelo antes de entrar. Se ele morresse lá dentro,
Os outros sacerdotes puxariam o corpo pela corda. Ninguém mais podia entrar para buscá-lo. Levítico 16:2 explica o perigo. Fala a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, uma vez por ano, um homem apenas. Qualquer desvio dessa regra resultava em morte instantânea. A cortina que separava o lugar santo do compartimento final era uma obra de arte têxtil. Êxodo 26:31 detalha sua confecção. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Com querubins se fará de obra esmerada. Figuras celestiais bordadas com fios de metal precioso guardavam a entrada. Não eram apenas decoração. Representavam seres reais que protegiam o acesso ao trono terrestre de Deus. Atrás dessa barreira ficava o Santo dos Santos, um cubo perfeito de 4,5 metros de aresta. Êxodo 26:33 estabelece sua função. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. No centro desse cubo dourado repousava o objeto mais valioso e perigoso já construído, a Arca da Aliança, uma caixa de madeira de acácia medindo 1,12 metros de comprimento por 67 centímetros de largura e altura. Êxodo 25:11 especifica o revestimento. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. Metal precioso por dentro e por fora, sanduichando a madeira no meio. A tampa era uma peça separada chamada propiciatório. Êxodo 25:17 ordena: farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a sua largura. Ouro maciço, cobrindo totalmente a abertura da arca. Nas extremidades dessa tampa, 2 esculturas idênticas se enfrentavam. Êxodo 25:18 descreve: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Criaturas celestiais marteladas no metal, com asas estendidas que se tocavam no centro. Êxodo 25:20 posiciona as figuras. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. Os seus rostos estarão defronte um do outro. E no espaço entre essas asas acontecia o encontro mais extraordinário da história humana. Êxodo 25:22 revela: e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Deus conversava com Moisés a partir daquele ponto específico. Sua voz emergia literalmente do espaço entre os querubins de metal. Dentro da arca, 3 objetos guardavam a memória dos milagres no deserto: as tábuas de pedra escritas pelo dedo divino no Sinai, a vara de amendoeira de Arão, que floresceu numa noite, um vaso dourado contendo maná preservado. Hebreus 9:4 confirma o conteúdo, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. 3 impossibilidades físicas numa caixa de madeira revestida de metal. A presença divina concentrada naquele cubo dourado era tão intensa que matava qualquer pessoa não autorizada. O sumo sacerdote só sobrevivia porque seguia um protocolo específico estabelecido em Levítico 16. Sangue de novilho aspergido sobre a tampa, incenso queimado até formar uma nuvem protetora, vestes específicas que não podiam ter defeito algum. Um erro na sequência ou um detalhe esquecido transformava o encontro com o sagrado em execução instantânea. Mas por que tamanha letalidade? O que tornava esse compartimento tão diferente de todo o resto? A resposta estava na rotina diária que acontecia do lado de fora daquelas cortinas. 4 da manhã, no acampamento. Enquanto 2 milhões de pessoas ainda dormiam, Arão já estava de pé. Lavava as mãos e os pés na pia de bronze. Vestia as roupas sagradas. Começava uma rotina que se repetiria todos os dias pelos próximos 4 décadas. Sem feriados, sem folgas, sem exceções. A primeira tarefa era limpar as cinzas do altar de bronze no átrio.
Levítico 6:10 estabelece: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. Cinzas dos sacrifícios da tarde anterior, restos de animais que queimaram a noite toda. Arão recolhia tudo com as próprias mãos, usando utensílios de bronze. Em seguida, acendia fogo novo. Levítico 6:12 ordena: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Fogo contínuo, nunca podia se apagar completamente. Mesmo durante as mudanças de acampamento, transportavam brasas vivas para manter a chama. Às 6 da manhã, começavam os sacrifícios regulares. Números 28.3 especifica: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 2 cordeiros por dia, um pela manhã, outro à tarde. Multiplicado por 365 dias, eram 730 animais por ano só nos sacrifícios obrigatórios. Mas esses eram apenas os rituais básicos. Durante os festivais, o número de animais sacrificados explodia. Números 29, do 13, lista a oferta do primeiro dia da festa dos tabernáculos. Oferecereis em holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, 29 animais num único dia. Enquanto isso acontecia no átrio, dentro da tenda sagrada, Arão cumpria outra sequência de obrigações. Acendia as lâmpadas do candelabro que haviam se apagado durante a noite. Êxodo 37 determina: e Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando limpar as lâmpadas, o queimará. Limpeza das lâmpadas, reabastecimento com azeite puro, acendimento das que se apagaram. Depois, incenso queimado no altar dourado. Aos sábados, trocava os 12 pães da mesa. Levítico 24:8 regulamenta: em cada dia de sábado, isto se porá perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. Pães velhos retirados, pães frescos colocados em 2 fileiras de 6, incenso puro espalhado sobre cada fileira. À tarde, repetia parte da rotina matinal. Segundo cordeiro sacrificado, lâmpadas verificadas novamente, mais incenso queimado. Números 28.4 confirma a regularidade. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde, 2 vezes por dia, todos os dias, durante décadas. Mas nem tudo era previsível. Levítico lista 5 tipos diferentes de ofertas que podiam acontecer a qualquer momento: holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Cada tipo exigia procedimentos específicos, animais diferentes, rituais diferentes, destinos diferentes para a carne e o sangue. Levítico 7:37 resume: esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela culpa, e da oferta das consagrações, e da oferta pacífica. 5 manuais diferentes que Arão precisava dominar perfeitamente. Imagine a logística: centenas de animais por mês, toneladas de lenha para manter o fogo, barris de azeite para as lâmpadas, quilos de incenso aromático, sacos de farinha para os pães, tudo isso transportado pelo deserto em carroças puxadas por bois. Pela primeira vez em 500 anos, a Arca da Aliança e o Tabernáculo estavam em cidades diferentes. A Caixa Dourada ficou em Jerusalém. A Tenda Sagrada permaneceu em Gibeão, a 13 quilômetros de distância. O sistema portátil, que funcionara perfeitamente no deserto, havia se fragmentado. Tudo começou quando Davi conquistou Jerusalém e decidiu trazer a arca para sua nova capital. Segundo Samuel 6:12, registra o momento. Então foi Davi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi, com alegria. Mas Davi não trouxe o tabernáculo junto. 1 Crônicas 21:29 explica onde ele ficou. E o tabernáculo do Senhor
que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Uma decisão estranha? Por que separar a arca do resto da mobília sagrada? A resposta está no que Davi realmente queria fazer. Ele não pretendia manter o sistema móvel para sempre. Segundo Samuel 7:2, revela sua intenção. Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Davi queria construir uma casa permanente para Deus, um templo de pedra que substituísse a tenda de tecido. A princípio, Natã aprovou a ideia. Segundo Samuel 7:3, registra a resposta inicial. E disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite, Deus mudou a resposta. Segundo Samuel 7:5 traz a mensagem divina: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? A pergunta era retórica. A resposta era não. 1 Crônicas 22:8 explica o motivo da recusa. Porém, a palavra do Senhor veio sobre mim, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque em muito sangue derramaste na terra, perante mim. Davi era um guerreiro. Havia matado milhares de inimigos. Suas mãos estavam sujas de sangue humano. O templo precisava ser construído por alguém pacífico. Na Crônicas 22:9, identifica essa pessoa. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Salomão, o filho que construiria a casa permanente de Deus. Mas Davi não ficou de braços cruzados. 1 Crônicas 22:5 mostra sua preparação. E disse Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Agora, pois, eu lhe prepararei materiais. Davi juntou os materiais. 1 Crônicas 22:14 lista a quantidade. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata, riqueza suficiente para construir o edifício mais caro da história antiga. Quando Salomão finalmente construiu o templo, o primeiro ato foi reunificar tudo que havia sido separado. 1 Reis 8:4 descreve: E trouxeram a arca do Senhor e a tenda da congregação e todos os utensílios sagrados que havia na tenda. A arca voltou para o mesmo ambiente que os outros objetos sagrados: candelabro, mesa dos pães, altar de incenso, tudo reunido novamente numa única construção. Mas agora era diferente. 1 Reis 6:2 dá as dimensões do novo edifício. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros e meio de altura, 3 vezes maior que o tabernáculo original, feito de pedra, cedro e ouro, permanente, imóvel, magnífico. O tabernáculo havia cumprido sua função. Acompanhou o povo na jornada do deserto até a terra prometida. Agora que tinham um lar permanente, Deus também queria uma casa permanente. A era da mobilidade havia terminado. A era da estabilidade começava. Agora, clique no vídeo na tela para descobrir os segredos da Arca de Noé, como ela realmente funcionava por dentro em um documentário completo. Clique agora e descubra.